fundo imobiliário que te ajuda a investir em vários outros fundos imobiliários. Hoje é dia da gente conhecer sobre o XPSF11, um FOF. Bora lá logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Hoje a gente vai ver um fundo imobiliário que tem vários outros fundos imobiliários na carteira. Você não sabe qual investir? Ele te ajuda. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa e você não for inscrito no canal, vou te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Não deixe de ativar o sininho para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos. E antes da gente começar, duas coisas. Primeiro, esse canal é com caráter totalmente educacional, nada daqui do canal é uma recomendação de compras ou vendas. E me deixa aqui embaixo, tá? Segunda coisa, me deixa aqui embaixo se você tem ele na carteira ou se você não tem. Mas não me deixa no vácuo, não. Coloca aqui embaixo que eu faço questão de ler e responder todo mundo. Aproveita que o canal é pequeno, dá para dar atenção. Bora lá então falar sobre esse fundo imobiliário, um FOFzinho. A gente vai ver por quê. Por que é chamado de FOF, né? Um apelidinho. É porque é um fundo de fundo, ou seja, ele tem vários tipos de fundos imobiliários na carteira, tá? Por exemplo, assim, é como se fosse um ETF, bem porcamente, um ETF aí de fundos imobiliários, tá? Então, em vez de você investir em um especificamente, tipo de logística, você investe em fundos de fundos que é muito diversificado, tá? Então, tem essa questão boa que fundos de fundos é totalmente diversificado, dá bastante segurança. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma terceira onda, infelizmente, de Covid. A gente não sabe se vai performar, como que vai performar fundos imobiliários, por exemplo, de logística, de papel, de shopping, de varejo. A gente não sabe como que vai performar. Então, tendo bastante diversificado, dá bastante segurança para os seus acionistas. Bom, spoilerzinho. Por que tem muitas pessoas que não gostam desse tipo? Porque você acaba pagando duas vezes uma taxa. A primeira você paga indiretamente, né, para os fundos imobiliários que tem na carteira dele, e uma outra taxa para ele mesmo, tá? Mas não se preocupa que isso cai direto aí na sua corretora normal, tá? Negocia normalmente esse tipo de fundo imobiliário. E bom, tem o ponto positivo, tá? 2, que dá muita segurança, porque acaba sempre tendo o pagamento de rendimentos de modo constante, né? Não tem por que, por exemplo, deixar de pagar os proventos, supostamente, né? Não tem por que deixar de pagar os proventos sempre vai estar aí recebendo de algum, pelo menos, dos seus inquilinos. E tem a parte, assim, boa, querendo ou não, que é muito visado FOFs por iniciantes, porque ainda não sabem pegar e fazer a escolha de modo correto, tem medo, tá? Então, é legal até para ajudar na diversificação da carteira, mas geralmente iniciantes é que sempre acabam, de um modo geral, começando por um fundo imobiliário desse tipo. Eu fui uma das que entrou primeiro em FOF para conhecer como que era e eu não me arrependo, beleza? Não especificamente nesse, mas eu acabei entrando. Então, se você tem ou se você gosta e só vê críticas aí do pessoal, Mai tá aqui para te dar uma forcinha, tá bom? Para te respeitar. Em relação às taxas, a taxa de administração dele é 1% e a taxa de performance em 20%. Como eu falei, tem essa questão, né, da taxa aí pela segurança, não tem jeito, tá? Quando você tem alguma coisa mais segura, você acaba pagando um pouco de mais taxa. Ele teve seu IPO aí em 2019, o gestor dele é a XP. A XP é bom por dar bastante segurança, falando de modo geral da gestora, só que ela tem o problema, entre aspas, de fazer muita emissão de cotas dos seus fundos imobiliários.
o que acaba, querendo ou não, desvalorizando um pouco o fundo imobiliário, tá? De modo geral, como que ele vai performando, vai perdendo um pouco seu valor, digamos assim, tá? Bom, aqui nós temos como que ele está performando, perceba como que ele cresceu muito depois da crise do coronavírus, né? Depois do primeiro fechamento que a gente teve todo. Então, tá performando muito bem e tá se mantendo constante até então. Bom, em relação aí como que tá alocado a sua carteira, tá? Como ele é um fundo de fundo, perceba que ele tem um pouco aí em caixa e mais, né? A maioria aí das suas partes alocadas em fundos imobiliários, quase 99% em fundos imobiliários, e tem 1% praticamente de caixa, 5 milhões, tá? Assim, parece muita coisa, é realmente muita coisa pra gente, só que para fundos imobiliários tipo geral é como se ele tivesse todo alocado, ainda mais por esse tipo de fundos imobiliários, tá? Tipo de fundo imobiliário que precisa, querendo ou não, ficar fazendo a aquisição. Então perceba que, olha só, a alocação, tipos de ativo dele, a estratégia que está dentro do seu portfólio de fundos imobiliários, que tem um pouco de caixa, como eu já mencionei. Aqui, parte é para gerar renda, tá? Para dar essa segurança. Quando eu falo renda, é para dar essa segurança, principalmente fundos imobiliários de papel, que tem um pagamento constante, que não é arriscado. Então, você tem que sempre estar ligando, né, uma coisa com a outra. Quando eu falo para fazer sentido, se você já viu os outros vídeos, você sabe bem isso que eu falo, que é de renda constante. A gente pensa em fundos imobiliários do tipo papel, que esse é o principal, e o outro de ganho de capital, aí, que é de um tipo mais arriscado, digamos assim, tá? É do tipo, por exemplo, de fundos imobiliários de desenvolvimento, do tipo de logística. E perceba, então, que a maioria, parte dele é de renda. Por isso que ele continuou, né? Tá distribuindo, a gente vai ver como tá distribuindo bastante proventos ao longo do tempo e como sua cota acabou voltando ao estado normal, porque as pessoas nessa crise estão querendo um pouco, sim, de pegar e ter essa segurança no recebimento dos proventos, ainda mais vindo em fundos imobiliários desse tipo, tá? Perceba aqui como que tá a exposição. Ele tem o TGAR11, que eu já fiz vídeo, tem aqui o XP-LG11, TGAR11, que é de desenvolvimento, o XP-LG11, que é dessa questão de logística, e tem vários outros aqui que eu já fiz vídeo específico aqui no canal, tem playlist só de fundos imobiliários, vai gostar, tem outras, mas enfim, a maioria aqui de iniciais eu já fiz um estudo para poder te ajudar. E perceba que a carteira, de modo geral, é bem diversificado. Dentro do que eu acabei mencionando, tá? Dentro da estratégia que ele pegou e criou. Por que que é legal você abrir o fundo imobiliário para ver a estratégia que ele tá? Porque assim a gente consegue ver se ele tem mais a intenção de ficar aumentando o seu valor patrimonial, ou se tem mais intenção, querendo ou não, de conseguir renda, tá? De conseguir rendimento de proventos para distribuir para os seus acionistas. Então você tem sempre que ver, e é importante até você escolher fundos imobiliários de tipos distintos para fazer bem o equilíbrio da sua carteira de modo geral. Aqui, como já havia falado, o tipo, né, de papel que a gente conseguiu ver, né, eu consegui falar aí só tendo a ideia pelos outros vídeos que eu já tinha colocado para entender como que ele em geral funciona. Então aqui boa parte de papel e o resto que é mais arriscado de lajes, obviamente, bem arriscado. E aqui, ó, industriais e logísticos, tá? E fundo de desenvolvimento também, batendo igualmente com o que já tinha mencionado antes, viu? Como que é legal a gente entender tudo, que aí não precisa, né, nada desse enxugadinho, a gente já consegue entender o contexto, que é mais importante do que você pegar algo só pontual. Em relação ao patrimônio líquido, perceba como acabou aumentando ao longo desse tempo que ele tá, e está aumentando sim, ele tá performando de forma muito bem, tá? Apesar disso, o seu valor patrimonial caiu. Por que que o seu valor patrimonial caiu? Porque tem muitos fundos imobiliários na sua carteira
que são do tipo arriscado, que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com lajes corporativas principalmente. Então isso afeta sim o seu real valor patrimonial que está sendo negociado agora. Perceba aqui que sim, quando eu peguei esse vídeo, né, tô gravando esse vídeo aqui, ele está sendo também negociado de modo geral um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, tá? Ou seja, você estaria pagando, se ele tiver com esse preço que tá agora, com leve desconto. Quando tá abaixo de 1, quer dizer que tá com desconto. Perceba que aqui, ó, tá 0,98. Entrando em uma terceira crise aí, infelizmente, uma terceira onda do Covid, tá caindo tudo de novo, né? O valor patrimonial dos fundos imobiliários, e aí acaba, possivelmente, quando você tá vendo esse vídeo, tá sendo negociado até com mais desconto. É ruim para quem fica só desesperado, querendo que o negócio valorize, mas é uma nova oportunidade para quem tá com caixa e tudo mais, para começar a comprar fundos imobiliários de modo geral ou ações descontada, que isso vai fazer sim diferença a longo prazo, quando toda essa crise que a gente está vivenciando passar. Uma hora vai passar, se Deus quiser. Agora, referente então aos dividendos, perceba como ele tem pagado os dividendos. Como eu já tinha falado, não tem por que deixar de pagar os dividendos, e está pagando muito dividendos ao longo desse tempo. Perceba que o rendimento que ele distribuiu nos últimos 12 meses é quase 10%. É muita coisa, tá? Dando de lavada na nossa atual taxa Selic, que é a taxa de mestra aí de juros da economia, tá? Então 9,52%. Como eu havia falado, distribui, né? Não é normal fundos imobiliários desse tipo, fundos FOFs, acabar distribuindo tantos proventos assim, não, tá? Acaba dando mais a segurança, mas não é normal de distribuir tantos proventos assim. Tá distribuindo no momento mais atípico, até por ser novo, querendo ou não, na bolsa, tá tentando captar, tá com bastante caixa, então tá distribuindo, tá? Aqui nós temos então que estaria dando mais ou menos 75 centavos por cota. Uma simulaçãozinha de rentabilidade, né? O montante geral aí. Falando montante, já a cota, quando ele está sendo negociado, que apesar de já ter subido, ele está sendo negociado com desconto, está sendo negociado abaixo do que ele estava nesse início da crise. E o montante, né, a valorização ou desvalorização da cota, mais os rendimentos. Então você teria um montante, lembrando que estamos em toda uma crise, entrando novamente, 53.600 só de rendimentos, dividendos, da mesmo, como que você queira chamar, só mudando a nomenclatura, mais de R$4.000 lá. E aí a importância de você reaplicar os seus dividendos, tá? Sempre aí, não importa se vai ser ou no mesmo fundo imobiliário ou em outro ativo, mas não deixa de reaplicar o montante, porque vai fazer muita diferença no montante final. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa aqui embaixo qual desses você tem na carteira, e se você não viu vídeo de nenhum outro deles, e você quer saber mais, vou te convidar para você fazer uma MyFlix aqui no canal, que tem bastante conteúdo bacana, sem tentar enganar ninguém, tá? Nunca, para poder te ajudar. Beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.